Hoje nós vamos falar sobre os 4 medos fundamentais que todo ser humano tem. A gente tem medos individualizados, né? Cada um tem medo de uma coisa. Eu, por exemplo, morro de medo de lagartixa, que não faz mal para ninguém, mas eu tenho medo. Medo é uma coisa instintiva. A gente tem, né? Mas além dos medos individualizados, a gente tem os medos que pertencem a todo ser humano, né? Eu posso dizer que está no inconsciente coletivo de todos. São medos que são comuns a todos, tá? Então, talvez você já tenha ouvido esse estudo, a gente vai consolidar aqui, ou se você nunca ouviu, se mantenha aí aberto, tá? Receptivo para as coisas que eu vou trazer hoje, e você vai ver que você não está sozinho nos seus medos, tá? Medo é uma coisa comum, e ela é muito comum. Esses que eu vou falar, tá? São medos que são medos da humanidade. Sabe aquilo que a gente pensa que é só com a gente? Hoje a gente vai desmistificar, tá? Não é só com você. Todo mundo, né, tem mais ou menos os mesmos medos. O medo, ele é uma reação psicossomática, tá? Do nosso inconsciente. Então, muitas vezes eu nem sei por que eu tô com medo, mas eu tenho uma reação que reverbera no meu corpo físico, que a gente pode ter o quê? Sudorese nas mãos, a gente pode ter uma face avermelhada, a face fica quente, a gente pode ter o nosso batimento cardíaco acelerado, né? A perna fica bamba, tudo isso é uma reação do medo. E eu não controlo. Por isso que é uma reação química do corpo, por isso que é uma reação psicossomática do inconsciente, porque eu não decido deliberadamente, né, se o meu coração vai bater forte ou não. Não é assim que funciona, tá? Vem um estímulo externo, normalmente, tá? Mas pode ser também interno, uma lembrança, um cheiro, alguma coisa. Eu tenho uma sensação de perigo, eu tenho uma percepção de perigo, e aí eu sinto o medo. O medo é algo que reverbera no meu corpo físico, tá? Eu ainda não dei um nome para isso, porque eu só estou sentindo, né? Quando eu dou nome, aí é sentimento, porque sentimento é uma tomada de consciência, tá? Nesse momento eu estou só sentindo o quê? Os efeitos do medo. E aí, como resposta comportamental, eu posso paralisar por conta do medo, ou eu posso lutar, tá? Então, normalmente eu tenho aí essas duas variáveis, né? Ou eu paraliso, congelo, travo, porque eu estou sentindo tanto medo que eu congelo, ou então eu vou seguir adiante. Eu vou conseguir aí lutar, né? A minha adrenalina vai me fazer sair do lugar, o meu senso de sobrevivência vai me fazer lutar e eu vou conseguir sair daquela situação. Ok? De forma muito genérica, o medo é isso, ok? Então, não existe isso de, eu vou superar esse medo porque nunca mais na minha vida eu vou sentir medo. Não é assim que funciona. Então, a gente precisa entender hoje, se ainda não ficou claro para vocês, a gente precisa entender que o medo é algo natural. Assim como a tristeza, assim como a raiva, assim como o amor, tá? É uma coisa natural, é uma coisa que vai acontecer, é uma coisa que independe da gente. E aí o nosso grande desafio é transformar o medo paralisante, né? Aquele que te trava, que faz com que você não saia do lugar, num medo desafiador. Né? Desafiador é aquele que te motiva, é aquele que te faz ir adiante, né? A despeito aí do medo que eu estou sentindo, eu vou. Porque eu sei que se eu continuar no lugar que eu estou, eu não vou experienciar coisas novas. Eu não vou conseguir a mudança que eu desejo, né? Eu não vou conseguir os resultados que eu espero. Então, assim, hoje precisa ficar claro que medo é algo normal. Medo, inclusive, é necessário para a preservação da espécie, porque se não fosse assim, a gente ia se lançar em várias coisas na vida, porque não tem medo de nada. Eu ia me jogar de um penhasco, né? Eu ia atravessar sem olhar a rua. Então, o medo, ele me alerta, sabe? O medo é uma reação, tá? Primitiva mesmo,
lá do reptiliano, do cérebro reptiliano, para que eu me preserve, para que eu preserve a minha vida. Na verdade, o medo, ele não é um grande vilão, porque ele vai te dar sinais, ele vai te alertar. Ele só passa a ser um grande vilão quando você deixa de fazer coisas importantes para você, importantes para sua vida, em detrimento desse medo, que é o que eu chamo do medo paralisante. Mas se é um medo desafiador, se é um medo que te dá aquela dorzinha na barriga, ok. Se a gente está vivo, esse medinho, ele vai acontecer, né? Principalmente quando é uma coisa que você quer muito, quando é uma coisa que para você importa, quando é uma coisa que para você faz diferença, tá? Então, assim, medo é normal, todo mundo tem, isso não faz da gente covarde, pelo contrário, coragem não é ausência de medo, eu não sei se vocês lembram, coragem é quando eu vou apesar do medo. Sim, eu tô com medo, né? Como um professor meu lá do IBC, o José Roberto Marques, fala, sim, eu tô encagaçada, né? Eu tô com medo, mas eu vou apesar do medo. Isso é coragem, não é ausência de medo, mas é você fazer o que você deseja ou o que precisa ser feito, mesmo que você se sinta inseguro, mesmo que você se sinta amedrontado. Normalmente, gente, o novo é algo que nos amedronta muito, né? Porque assim, quando eu estou fazendo mais do mesmo, por mais que eu não esteja feliz, pelo menos isso aqui eu conheço, pelo menos com isso aqui eu sei lidar. Quando eu me lanço no novo, né, muitas vezes eu não tenho um controle do resultado. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, e se der errado e eu quiser muito aquilo, pode ser que eu me frustre, mas é assim para todo mundo, né? Você não vai conseguir desbravar novos caminhos, você não vai conseguir ter novos resultados se você ficar paralisado o tempo todo com essa questão do medo, certo? Então vamos lá, pessoal. Ok, já contextualizamos, já definimos o que é medo, né? Já relembrei para vocês aí essa questão do medo, o que é medo, medo paralisante, medo desafiador, né? Que coragem não é ausência de medo. Agora eu vou entrar no primeiro medo fundamental de todo ser humano. Tá? O primeiro medo, que não é o mais comum, mas é um medo que todo ser humano tem, é o medo de errar. Todo ser humano sofre desse medo de errar. E em nome de não errar, muitas vezes eu não faço o que eu desejo, eu não faço o que eu preciso, eu não me lanço, eu não saio do lugar porque eu tenho medo de errar. E aí as pessoas que são muito perfeccionistas, né, elas têm pavor de errar. E não é incomum que eu escute a frase assim: ah, se não for para ser perfeito, se não for para ser excelente, eu nem faço. Gente, existem processos que a gente precisa começar, né? E até onde eu sei, ninguém começa com excelência. A gente começa com garra, a gente começa com boa vontade, a gente começa com intenção de ser bem-sucedido, a gente começa com medo, a gente começa inseguro, a gente começa com um monte de coisa, mas perfeito não. Então, o processo de você construir alguma coisa é um processo que é feito dia a dia. É tijolo, né, em cima de tijolo. É um passinho atrás do outro. A perfeição que você deseja, né? Estou falando agora para os perfeccionistas, né? Essa perfeição ela só vai vir com o tempo, ok? Eu não acredito em perfeição. Nós somos o quê? Perfeitamente imperfeitos. Então você vai fazer o melhor que você pode com o que você tem hoje. Reza a lenda que Thomas Edison, que é o inventor da lâmpada, ele tentou mais de 1.200 vezes até ele conseguir concluir o processo da criação da lâmpada. Gente, foi muita tentativa e erro. E eu vejo pessoas desistindo depois de 2, 3, 4, 5 vezes. Ah, eu vou desistir porque isso não é para mim. Não, não é que isso não seja para você. É porque você está sendo dominado pelo medo de errar.
Só que isso é normal. Dentro do processo de construção de uma vida, a gente vai errar. Começa com a criança, né? Quando a criança está começando a engatinhar, ela engatinha toda desengonçada. Quando ela começa a andar, ela anda desengonçada, ela cai. Tudo que você vai iniciar na sua vida, você vai começar a andar de bicicleta. Quantos tombos a gente toma? Né? Eu conheço várias pessoas, vários empresários que até conseguir suceder, prosperar, faliram o seu negócio. E isso faz da pessoa uma pessoa fracassada? Não, de jeito nenhum. Até porque fracasso não é sentença, fracasso é só um resultado. Então você não pode deixar que o seu medo de errar deixe você ser a pessoa que você deseja ser. Sabe? Você não pode deixar de construir o seu caminho porque você está com medo. Ah, Fernanda, mas o que vão falar, né? O que as pessoas vão pensar? Como é que vai ficar a minha imagem? Gente, para de se preocupar com o outro. Eu costumo dizer que me dá um trabalho danado tomar conta da minha vida, me dá um trabalho danado me satisfazer. Me dá um trabalho danado colocar meus projetos aí, né, para acontecer, sabe? Me fazer feliz me dá um trabalho danado. Como é que eu vou dar conta do que o outro pensa? Desculpa, o que o outro pensa é problema dele. Enquanto você ficar nisso, com medo de ser criticado, com medo de ser julgado, com medo de ser apontado, com medo de não ser aceito, você não vai conseguir driblar esse medo de errar. E eu posso te garantir que esse medo de errar, ele não é só seu. Ele é um dos medos fundamentais que todo ser humano tem. Porque quando a gente erra, a gente se sente o quê? Exposto. Quando a gente erra, a gente se sente vulnerável. E você não quer se sentir vulnerável. Só que até a vulnerabilidade faz parte do processo de aprendizado, de crescimento, de progresso, de evolução. A minha vulnerabilidade me faz ter mais empatia com o meu próximo. Não é aquela coisa de que eu sei o que você está passando. Eu entendo o que você está passando, porque eu passei por coisa parecida, por coisa similar. E só entende isso, gente, quem se lança. Né? Dificilmente você vai fazer aí uma coisa, um bolo, por exemplo, que de primeira vai dar certo. Mas isso não quer dizer que não é para você. Isso só quer dizer que existem coisas que você não sabe e que você precisa aprender e que você precisa aperfeiçoar. Vocês estão conseguindo perceber que esse medo que nos aprisiona, na verdade, é um medo que é comum a todos. Né? E se eu ficar o tempo todo nesse looping, eu não vou conseguir realizar, eu não vou conseguir materializar, eu não vou conseguir concretizar, com medo de errar. Só que, gente, vamos lá, né? A gente vai errar e vai errar muito. Errar faz parte do processo de aprendizagem. E aí eu vou para o segundo medo super comum, tá? Segundo medo que é comum a todo ser humano, todo mundo sofre desse medo, em maior ou menor grau, é o medo de não ser bom o suficiente. E eu posso garantir para vocês que o medo de não ser bom o suficiente é um medo que está muito ligado a uma visão distorcida que você tem de você mesmo, a uma falta há uma falta de habilidade de enxergar que você sim consegue, de que você sim é capaz. Talvez tenha a ver com coisas que você tenha ouvido, né? De que você não ia dar para nada, de que você não ia conseguir, de que você não ia prosperar, de que você não merece. E aí você acreditou nisso. Quando são pessoas que a gente ama, que a gente tem vínculos muito fortes, fica difícil, né? A gente não se abalar pelo que a pessoa fala, tá? Então, pode ser que você tenha escutado muito isso e você entenda hoje que você não é suficientemente bom. E aí você tem uma visão distorcida de você mesmo. A gente está falando aqui também de um problema de baixa autoestima. A gente está falando aqui também de uma falta de amor próprio. Eu não me amo, eu não me aceito, eu não me valorizo, eu acho que eu não sou capaz. Então aqui a gente tem um problema lá na tríade de identidade, na minha capacidade.
Eu acho que eu não sou capaz, e porque eu acho que eu não sou capaz, eu acho que não mereço, porque são coisas interligadas. E quanto menos eu mereço, menos eu sou, tá? Quem eu sou vai determinar, quanto mais eu tenho isso alicerçado, né? O quem eu sou, isso vai reverberar na minha habilidade, na minha capacidade, vai reverberar no fato de eu achar que eu sim sou suficientemente bom ou boa para fazer determinada coisa. E isso vai validar a sua crença de merecimento, tá bom? Então, assim, se disseram para você que você não era capaz, se disseram para você que aquilo não era para você, se disseram qualquer coisa contrária, ok? Da tua essência, que é uma essência divina, chegou a hora de você colocar isso para o lado e de você começar a substituir essas crenças que estão te gerando um medo, que estão te paralisando, por uma ideia que vai fazer com que você vá adiante, ok? Então, o medo de não ser suficientemente bom, ele precisa que você olhe para você com mais carinho, que você olhe para você com mais cuidado, que você de verdade desenvolva aí o autoconhecimento através da inteligência emocional, para que você possa aí quebrar com esse medo. Tá? É óbvio que não é de uma hora para outra, a gente às vezes está falando de um medo que vem uma vida inteira, tá? Mas você precisa começar aí a dar um espacinho para esses conceitos que eu estou trazendo para você. Até porque é um medo comum a todos, principalmente quando você se lança em algo grande, quando você se lança num novo projeto, quando é algo que você deseja muito. Então a gente tem esse medo de não ser suficientemente bom, mas você precisa trazer para você a crença de que a pessoa que você é hoje, tá, é suficiente para esse momento que você está na vida. Eu sou suficiente para esse momento que eu estou na vida. Sim, eu consigo mais recursos, sim, eu consigo mais entendimento, sim, eu consigo estudar mais. Você vai preencher a lacuna do que você vai conseguir. Mas se você não conseguir entender que você hoje está suficientemente pronto, que esse momento é um momento propício para você começar qualquer coisa que seja, como é que você vai melhorar lá na frente se você não começar algo hoje? Então você precisa acreditar que você sim é suficientemente bom ou boa para começar qualquer coisa que seja. Tá bom? Então, se você tem essa crença, eu te convido fortemente a começar a olhar para dentro, a se questionar, a se perguntar: por que será que eu penso desse jeito, né? Por que será que eu acho que eu não sou suficientemente bom? É um problema de autoimagem? É um problema de baixa autoestima? É um problema de falta de amor próprio? São crenças aí que vêm comigo de uma vida inteira? É uma autoanálise que você precisa fazer. Você precisa começar a pensar nisso, a considerar essas questões, para você conseguir fazer as mudanças que você deseja. Gente, mudança é uma coisa que acontece rápido quando a gente se abre para ela. Quanto mais eu tenho uma resistência à mudança, quanto mais eu tenho uma resistência a um conceito, mais difícil fica. Então, assim, entenda que você é sim suficientemente bom para começar qualquer projeto que você deseja e que você vai melhorar isso no processo. Você vai melhorar isso durante a sua caminhada, certo, gente? Então vamos lá. Terceiro medo que é comum a todo ser humano é o medo de não ser capaz. Capacidade está ligado com a minha habilidade para fazer alguma coisa. Então, eu tenho medo de não ser capaz, embora eu tenha o desejo no meu coração. Lá atrás, né, eu já compartilhei com muitos de vocês que eu sempre gostei de ensinar. Sempre. Então, quando eu era adolescente, uma forma de eu ganhar uma grana era dando aula, eu era explicadora, né? Lá no antigo ginásio, antigo segundo grau, que hoje tudo mudou de nome, eu era explicadora. Então, eu lembro que eu cobrava R$ 5 a aula. Eu fazia meu dinheirinho ali, né? Porque eu já tinha o dom, tá? De compartilhar,
de explicar, né, de passar o conhecimento. Então, uma coisa que já veio aí comigo de muito tempo. Eu lembro também que quando eu trabalhei, eu passei por várias empresas aí no mundo corporativo, sempre que vinha alguém novo que precisava ser treinado, ou sempre que vinha um jovem aprendiz, de uma maneira ou de outra ele caía comigo. Né? Porque as pessoas percebiam isso que eu tinha, de gostar de ensinar, de gostar de compartilhar e tudo mais. Mas, gente, gostar de ensinar, gostar de compartilhar, não quer dizer que eu estava pronta. Quer dizer que eu tinha um desejo, eu tinha algo dentro de mim, né? Eu dava aula para as minhas bonecas, eu dava aula para as minhas amiguinhas quando eu era pequena, né? Já compartilhei isso aqui outras vezes, mas o fato de eu ter esse desejo dentro de mim não quer dizer que eu estava, né, habilitada, capacitada. Não, não é assim, é um processo. Então, quando eu tenho medo de não ser capaz, muitas vezes eu me saboto, porque eu nem tento. Tem uma frase do Napoleão Hill que eu acho muito interessante, que é assim: o desejo é a capacidade procurando expressão. Então, quando você tem um desejo, anotem essa frase que é interessante, tá? O desejo é a capacidade procurando expressão. Quando eu tenho um desejo, isso quer dizer que eu já tenho dentro de mim uma capacidade que precisa ser desenvolvida, que precisa ser trabalhada, que precisa ser melhorada, que precisa ser explorada. Mas eu tenho dentro de mim já uma capacidade, porque eu tenho um desejo por aquilo. Né? Eu tenho algo que é maior do que eu tenho vontade de estudar, eu tenho vontade de esmiuçar esse conhecimento e passar ele de uma forma leve, eu tenho vontade de impactar a vida das pessoas de uma forma positiva através do conhecimento, através do desenvolvimento da inteligência emocional. Então, esse desejo já é a minha capacidade procurando expressão, procurando se materializar. Então, sim, eu tenho a capacidade. Eu só preciso o quê? Lapidar. Eu só preciso me aperfeiçoar. Eu só preciso estudar. Eu só preciso fazer os cursos. É um caminho, é um processo. Mas não quer dizer que eu não tenha capacidade. E muitas vezes você tem um desejo, você tem um sonho, você tem uma coisa que arde no teu peito, mas você não vai adiante porque você se paralisa, porque você tem medo de não ser capaz. Se você não se lançar no campo de batalha, você nunca vai saber da tua capacidade. Até porque capacidade é uma coisa que é alargada. Capacidade é uma coisa que é estendida. Capacidade é uma coisa que aumenta. Quanto mais você faz, mais capacidade você tem. Quanto mais você faz, mais você se sente habilitado, sabe? Mais você se sente confiante, mais você se sente capaz. Então a capacidade é um músculo que você vai exercitar. Como, Fernanda? Fazendo quantas vezes? De novo e de novo. Sem ter medo de errar, porque errar vai fazer parte desse processo. Entende? Eu preciso entender que eu estou suficientemente pronta, eu preciso não ter medo de errar, ou pelo menos não permitir que esse medo me paralise, para que eu possa exercer o quê? A minha capacidade. Como? Não tendo medo de não ser capaz. Você vai aperfeiçoar. Isso é um processo. E você vai fazer de novo. E tem uma hora que não importa se tem 10 pessoas na plateia, 1.000 pessoas, 5.000 pessoas. Você, né? No meu caso, que sou palestrante, eu abro a boca e falo. É natural. Mas sempre foi assim? Não. Eu precisei desenvolver um monte de coisas na minha vida. Mas se eu tivesse me deixado dominar pelo medo de não ser capaz, eu não estaria com vocês aqui hoje. Inclusive, eu escutei de uma pessoa importante aí na mídia, né? Uma pessoa aí que trabalha na mídia com artistas, que eu não poderia palestrar porque o meu tom de voz é muito suave. E você precisa ter um tom, uma impostação de voz, né? Você precisa ter aquela voz forte, aquela voz marcante. Mas eu recebo
centenas de milhares de depoimentos de pessoas dizendo o quanto a vida foi transformada através do meu curso do Meditando, o quanto a vida foi impactada de forma positiva, o quanto a visão de mundo mudou com esse tom de voz que eu tenho. Então, a gente também não pode estar acreditando em qualquer coisa que qualquer pessoa diz. Se você tem um desejo, se você tem um sonho, se você tem uma meta, seja você o seu próprio motivo e siga adiante. A gente não pode estar dependendo da opinião alheia. A gente tem que ter aí as nossas metas, os nossos valores, a nossa fé muito bem alicerçada, tá? E seguir adiante no nosso caminho, tá certo? Medo de não ser capaz é o terceiro medo fundamental de todo ser humano. O desejo é a capacidade procurando expressão. Se você tem um desejo, inevitavelmente você tem uma capacidade dentro de você que só precisa ser lapidada, tá? E essa capacidade, ela quer se exprimir, ela quer se materializar, então por isso você tem um desejo de fazer alguma coisa, certo? Terceiro medo fundamental de todo ser humano. Quarto medo fundamental de todo ser humano, e esse aqui é o medo mais comum. Medo do que vão pensar. Medo do que vão pensar é o que lidera o ranking quando o assunto é medo. Quando o assunto é eu me sabotar. Quando o assunto é eu não sair do lugar. Meu Deus, mas o que vão pensar? Gente, deixa eu falar para vocês agora uma verdade que vai libertar vocês desse medo. As pessoas, elas já estão pensando algo de você e de mim agora. Você fazendo ou você não fazendo, as pessoas já estão pensando algo de você. Se você não faz, elas estão te julgando, te criticando, porque você não faz. E se você faz, elas vão julgar e criticar a maneira como você faz, o porquê que você faz, que ela faria melhor do que você, embora ela não faça nada. Então entende que esse medo, que é o mais comum, tá? É aquele que você não vai ter gerência nunca. Medo do que vão pensar. Como é que eu vou controlar o que o outro vai pensar? Eu posso controlar, melhorar, disciplinar, desenvolver o que eu penso. Agora, o que o outro pensa, gente, o que o outro pensa diz respeito a ele, tá certo? O que o outro pensa fala mais a respeito dele próprio do que de você. Outra frase aí para a vida, tá? O que o outro pensa não te define. Anotem essa frase. O que o outro pensa não me define. Quem me define sou eu. Quem me define são os meus valores. Quem me define são os meus comportamentos. Quem me define são as minhas crenças. É isso que me define. Os meus objetivos, a minha missão, o meu propósito, o legado que eu quero deixar. É isso que me define. Eu não posso ser definida pelo outro. O outro conhece, muitas vezes, né, a imagem que a gente passa. Não te conhece 100%, não te conhece na intimidade, não te conhece. Então, você deixar de fazer as coisas porque você vai ter medo do que vão pensar, gente, as pessoas já estão pensando algo a teu respeito agora. Não tenha esse medo, não se sabote nesse nível. Não faça isso com você. Eu vejo pessoas deixando de viver coisas extraordinariamente grandes, pessoas deixando de colocar o projeto para fora, pessoas deixando de lapidar o seu talento, pessoas vivendo uma vida mais ou menos com medo do que vão pensar. Não dá. Esse medo aqui, tá? Ele vai te paralisar, ele vai te sabotar. E isso aqui não pode regir a tua vida, tá? A tua vida tem que ser pautada no que você acha de você. Quando você se olha, quando você se analisa, quando você pratica o autoconhecimento, você gosta do que você está vendo? Quando você olha para os resultados da sua vida, você está feliz?
Você está satisfeito? Está pouco satisfeito? Está insatisfeito? Porque essa tem que ser a sua medida. A sua medida não tem que ser o olhar do outro, até porque o olhar do outro é incompleto. O outro te enxerga em parte. O outro não sabe o que você tem aqui dentro do teu coração, o que você carrega, quais são os seus motivos, o que te faz levantar todo dia. Quem sabe disso de verdade, na íntegra, é você. E aí você está deixando de fazer o que você deseja porque você está com medo do que vão pensar, medo do que vão falar, medo da crítica, medo do julgamento. É complicado. Você não pode fazer isso, tá? Agora, esses medos estão fundamentados. Eu vou conversar com vocês sobre esses fundamentos. Mas é muito importante que fique muito claro isso para vocês, tá? Que esses medos aqui que a gente está conversando são medos comuns a todo ser humano, todo mundo sente isso, mas que você não pode paralisar a sua vida por conta disso. Uma vez que eu tenho entendimento disso, uma vez que eu tenho uma tomada de consciência disso, eu consigo o quê? Começar a entender, eu consigo começar a fazer pequenos ajustes, pequenas mudanças, sabe? Aquele conceito de baby steps, pequenos passos. Eu sempre falo para vocês que no processo da mudança, a constância ela é muito mais importante do que a velocidade. Então, pequenos passos, mas que sejam constantes. Eu tenho o medo paralisante e eu tenho o medo desafiador. Então, o medo paralisante é aquele medo que eu não saio do lugar. É aquele medo onde eu estou paralisada, eu estou congelada. Eu não consigo tirar o meu projeto do papel. Eu tenho tanto medo do julgamento do outro. Eu tenho tanto medo de errar, eu tenho tanto medo de não ser suficientemente bom ou boa, eu tenho tanto medo do que vão falar de mim, sabe? Eu tenho tanto medo de não ser capaz, que esse medo me paralisa. Esse medo, ele me bloqueia, esse medo me congela, esse medo me sabota. E aí eu fico vendo um monte de gente conquistando, prosperando, fazendo acontecer, vivendo coisas que eu queria viver e eu não vivo, porque eu estou o quê? Paralisada, paralisado pelo medo. E aí, a grande questão aqui é o seguinte, sim, eu tenho medo, ok, normal, né? Eu sei que medo é uma reação inconsciente, é uma reação psicossomática do meu organismo, é uma emoção que é comum a todo ser humano. Eu não tenho como controlar se eu vou sentir medo ou não, mas eu tenho como controlar se eu vou paralisar por causa desse medo ou não. Quando eu entendo isso, eu assumo novamente as rédeas da minha vida e eu saio do medo paralisante e eu vou para o medo desafiador. Medo desafiador é aquele medo que eu tenho. Claro que eu tenho medo, mas eu vou apesar do medo. Eu tenho aquele frio na barriga. É óbvio que o julgamento do outro ainda me incomoda. É claro que eu tenho medo de não ser suficientemente boa, sabe? De não fazer uma palestra que impacte, de não dar uma aula que seja aquela aula que vai mudar a vida do meu aluno, sabe? De não conseguir estar 100% ali. Medo puro e simples, né? Só que eu não vou deixar esses medos que são inerentes, que são naturais de todo ser humano, que eu, Fernanda, eu já tenho consciência disso, eu não vou deixar esse medo me paralisar. Então, eu vou usar esse medo como um desafio. É um desafio. Eu vou usar esse medo como algo, como um degrau que vai me levar para o lugar que eu desejo. Então, por exemplo, eu tenho medo de andar de avião. Mas para eu chegar no lugar que eu quero chegar, eu preciso andar de avião. Então, ok, eu vou andar apesar do medo, né? Eu não paraliso. Eu uso o medo como um desafio, eu vou lá e faço, né? Eu tenho amigas que nunca foram para o exterior porque tem tanto medo do avião que não se permite viver a experiência de conhecer uma cultura
num outro país, num outro continente. Não se permite, é o medo paralisante. É a pessoa que vai daqui para Manaus de carro, porque não consegue pegar um avião. É claro que a gente sabe que tem medos que são muito difíceis, né, de serem superados, tá? Eu estou dando aqui um exemplo, ok? Mas se você tem um medo que te paralisa e é uma coisa que você deseja muito, você precisa trabalhar isso. Você precisa trabalhar, porque tem lugares nesse mundo que você só vai conseguir chegar se for com um avião. É nesse momento que eu tenho uma virada de chave. Não, eu não preciso não ter medo. Medo é normal. Coragem não é ausência de medo. Coragem é ir apesar do medo. Então eu vou enfrentar o meu medo, eu reconheço que estou com medo, eu aceito que estou com medo, mas eu vou apesar do medo. E aí eu consigo as transformações e os resultados que eu tanto desejo. Gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando acerca do medo, tá? Você vai ter o medo, mas você não vai se paralisar por conta disso. Tá fazendo sentido para vocês isso que eu estou dizendo? Vocês estão conseguindo trazer isso para a vida de vocês? Conforme eu vou falando, vocês estão lembrando de situações? Vocês estão fazendo conexões? Vocês estão tendo insights? Vocês estão trazendo esse ensinamento para o dia a dia de vocês? Vocês estão conseguindo fazer link do que eu estou explicando para a vida, para os desafios, para os medos que vocês sentem no dia a dia? Porque assim, você tem que trazer esse ensinamento para a tua vida, tá? Se você só ficar me escutando, vai ser só mais um ensinamento que você vai ter na sua vida. Você tem que pegar o que eu estou trazendo para você e trazer esse ensinamento também para a sua vida. Como é que eu posso conectar isso que a Fernanda está falando para os medos que eu tenho na minha vida e que me impedem, né, de conseguir fazer as coisas que eu desejo, me impedem de conseguir executar os meus planos? Não pode ser só me ouvir, tem que já ir trazendo, tá, para a vida de vocês, fazendo conexão. Por isso que eu pergunto, tá fazendo sentido? Vocês estão conseguindo trazer esses exemplos que eu estou dando para a vida de vocês? Porque a gente só tem impacto quando a gente traz para a nossa vida. Se eu não trago para a minha vida, eu não tenho impacto, tá? Eu não tenho mudança, ok? Sentiu aquele friozinho na barriga? Já é o indicativo de medo, já é o indicativo de insegurança, tá? Se eu ficar esperando um estado de perfeição, a chance é que eu não vou fazer nada. E até para melhorar, eu preciso começar, eu preciso rascunhar, eu preciso me lançar, sabe? Eu preciso vencer a barreira do medo, eu preciso vencer essa barreira desse terror psicológico que eu tenho e fazer aquilo que eu desejo, sabendo que sim, eu posso ser criticado, sabendo que sim, eu posso ser julgado, sabendo que sim, eu posso ser apontado, mas que diferença isso faz? Eu estou falando da minha vida, eu estou falando daquilo que me move, eu estou falando daquilo que eu desejo. Eu não posso pautar a minha vida na opinião alheia. Tá? O outro tem que dar conta da vida dele e eu tenho que dar conta da minha vida, eu tenho que dar conta de me fazer feliz. Então, bloqueia o que o outro pensa e se concentra naquilo que de verdade é importante para você. É isso que faz a vida ter sentido. É isso que faz a vida valer a pena. É quando você se concentra em você. É quando você se concentra no que você deseja. É quando você se concentra no legado que você quer deixar. Quando você partir, como é que você quer ser lembrado? Como é que você quer ser lembrada? Como uma pessoa que se lançou? Como uma pessoa que tentou? Como uma pessoa que errou, mas que tentou? Como é que você quer ser lembrado? Tá? Isso é legado. E é isso que tem que ser importante. É isso que tem que ser o seu grande motivador. Você tem que ser o seu grande motivo. Você precisa entender que você está suficientemente pronto para esse momento da vida, para começar, para fazer e para melhorar. Eu vejo pessoas, eu atendo pessoas no consultório, eu atendo pessoas com terapia que passam uma vida se lamentando, sabe? Uma vida se questionando, uma vida, gente. Poxa, eu não fiz, se eu pudesse voltar atrás. Não faz isso com você, até porque não tem idade para você recomeçar, tá? O senhor Roberto Marinho iniciou o Grupo Globo com 65 anos de idade.
Mary Kay, aquela marca famosa aí de maquiagem, né? A senhora Mary Kay, ela começou a investir no sonho quando se aposentou. Ela pegou o valor da aposentadoria e foi se lançar naquilo que ela acreditava, naquilo que ela queria. Então, para de achar que você está velho para começar projeto. Para de achar que o tempo passou, que não dá mais tempo, que você não vai conseguir. Gente, só não dá mais tempo depois que a gente morre. Antes disso, ninguém sabe quando vai morrer. Então, dá tempo sim. Não fica aí uma vida inteira frustrado porque você não começou antes. Pega o conhecimento que você está tendo agora, se enche de coragem, entende que se você esperar, não ter medo, você não vai começar nada, entende que você está suficientemente pronto e vai. Não queira olhar, né, para trás, pensando no que você poderia ter feito, nos projetos, nos sonhos, nas realizações, na contribuição que você podia ter dado na vida do outro e que você não deu essa contribuição porque você achava que não era capaz. Porque você achava que não era merecedor, sabe? Porque você achava que você não sabia fazer. Você pode estar fazendo hoje a diferença na vida da outra pessoa e você está se anulando porque você está com medo. Você está se anulando porque alguém um dia disse para você que você não era capaz, que você não era bom, que você não sabia. Quer dizer, está pautando a tua vida na opinião do outro. Para com isso hoje. Começa a olhar para você, começa a prestar mais atenção em você e menos atenção no outro. Cuida da tua vida, cuida das tuas emoções, cuida da tua inteligência emocional e deixa que o outro cuida do outro. Você está paralisando a tua vida por conta de uma pessoa que muitas vezes nem inteligência emocional tem. Então desenvolve a tua inteligência emocional e segue adiante, tá bom? Compartilhar com vocês um pensamento hoje, tá? Eu acho que a metáfora consolida muito aquilo que a gente está se predispondo a ensinar ou a aprender, né? A gente aprende muito por histórias, ok? Então, a história que eu vou compartilhar com vocês hoje é a história de uma criança, né? Que estava lá no aeroporto esperando para poder embarcar no avião, estava lá sentadinho, esperando. E aí, quando começaram a fazer a chamada, ele foi lá, né? Foi para a fila, embarcou, entrou dentro do avião, se sentou, tranquilo, sereno, né? Um homem sentou do lado dele e ele ali pegou o seu caderno de desenho, pegou os seus lápis coloridos, começou a desenhar. A viagem começou, né? O avião decolou. E aí, num determinado momento da viagem, eles enfrentaram uma tempestade, eles enfrentaram ventos fortes, eles enfrentaram uma grande turbulência, né? E aí o avião começou a tremer e os passageiros com medo. E ele estava ali, tranquilo, sabe? Sereno. E aí teve uma pessoa, né, uma mulher, que perguntou para ele assim: você não está com medo? E ele olhou dentro do olho daquela mulher e respondeu assim: não, o meu pai é o piloto. Nós podemos tirar vários aprendizados dessa metáfora, né? Se a gente quiser levar a coisa para o lado espiritual, a gente pode dizer que o meu pai, né, o meu Deus, é o meu piloto. A despeito da turbulência da vida, a despeito dos problemas, a despeito das adversidades, a despeito das frustrações, eu me mantenho firme porque o meu pai é o piloto. Tá? E aí pode ser, dentro da espiritualidade, o que fizer sentido para você, né? Uma energia, uma consciência, um poder, enfim, aquilo que fizer sentido para você. Para mim faz sentido ser Deus. Então, se você quiser levar para a espiritualidade, a gente pode metaforicamente dizer que o meu pai é o piloto. Então, eu não tenho nada a temer. Nada a temer a não ser o próprio medo. Outra frase aí bacana para vocês anotarem. Nada a temer a não ser o próprio medo. Se eu quiser levar para o campo aí do secular, né, para o campo do dia a dia, eu posso dizer que o meu planejamento é o meu piloto.
Então, apesar da turbulência, apesar dos problemas, apesar de qualquer coisa que se levante, da adversidade, do imprevisto, eu tenho um planejamento. E esse planejamento é o meu piloto, metaforicamente falando. Eu não tenho por que temer. Eu tenho um alvo, né? Eu sei onde eu quero chegar. E não é porque vai dar uma coisa ou outra errada no meio do caminho que eu vou me abalar, não. Pelo contrário, eu tenho um planejamento que vai ser seguido. Metaforicamente, a gente ainda pode dizer que a motivação é o meu piloto. Os meus próprios motivos me guiam, me sustentam. Eu sei onde eu quero chegar. Eu sei o alvo que eu quero atingir. Então, a minha motivação, que é interna, o meu motivo é o meu piloto, é o meu guia, me faz prosseguir a despeito de qualquer problema que se levante. Então, gente, a gente tem um percurso, tá, na vida profissional, amorosa, pessoal, na vida social, né, na vida ministerial, a gente tem um percurso a seguir. E nem sempre esse percurso ele é plano, né? Às vezes tem curva, às vezes tem pedra, às vezes tem vento, às vezes tem turbulência, às vezes tem uma palavra contrária, sabe? Às vezes tem alguém que se levanta contra você, às vezes vem a dúvida que você mesmo tem, enfim, coisas que vão levantar. Mas não é isso que vai definir se você vai chegar ou não onde você deseja. O que vai definir é a tua persistência, é a tua coragem, é a tua motivação. Quando eu digo o quê? Motivo, o meu grande porquê, o meu grande motivo, o que faz com que eu levante a cada manhã. É isso que vai me sustentar e é isso que vai dizer assim, não, eu não tenho medo. É uma fase, é um momento, e como todo momento vai passar, eu estou aprendendo, eu estou me aperfeiçoando, eu estou exatamente onde eu deveria estar, com o grau de consciência que eu tenho, eu estou sendo preparado ou preparada, sabe? Isso aqui, a turbulência, não pode servir de desculpa. Então, uma pessoa que confia no seu planejamento, uma pessoa que confia na sua motivação, uma pessoa que confia no resultado que ela deseja, uma pessoa que confia na sua própria fé, uma pessoa que confia, sabe? Essa pessoa, ela não vai se deixar vencer ou paralisar por causa da turbulência, por causa da tempestade. Tá ok, pessoal? Então, assim, essa era a metáfora que eu queria compartilhar com vocês hoje, porque eu acho muito importante que a gente consiga consolidar, né, tudo aquilo que a gente está explicando, porque eu sei que às vezes quando a gente traz para a vida prática, a coisa fica um pouco mais difícil, né? O dia a dia muitas vezes é esmagador, mas eu quero que você hoje, você reflita nisso tudo que eu te falei, sabe? Nos medos que a gente sente, no quanto a gente se sabota, no quanto a gente não vive a vida que a gente gostaria de viver, sabe? Preocupado com a opinião alheia, né? No quanto a gente deve ser o nosso próprio motivo, no quanto a gente tem que confiar na gente mesmo, sabe? Eu espero que de verdade tudo isso fique reverberando dentro de vocês e que vocês encontrem dentro de vocês a coragem e a motivação necessárias para tirar aí os teus planos do papel e seguir adiante, tá certo? A minha visão de vida tem a ver com as experiências que eu vivi. Como é que o outro vai ter a minha visão de vida se ele teve uma educação diferente da minha, sabe? Se ele teve uma experiência diferente da minha, se ele teve uma dor diferente da minha, ele não percorreu o meu caminho. Então, às vezes, é muito fácil eu julgar o outro se eu não tive o caminho dele, se eu não passei pelo que ele passou, pela dor, eu não consigo enxergar o mundo com a lente dele, eu só consigo enxergar com a minha lente. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essa coisa do julgamento, né? Principalmente hoje na internet, né? Tem muita gente, assim, que se esconde através da internet para dizer o que quer,
sabe? Não tem cuidado com o outro. E se é uma pessoa que está emocionalmente fragilizada, a pessoa pode entender aquilo como verdade absoluta e não seguir adiante, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado, entendendo que a lente do outro não é a minha, que eu tenho que substituir de verdade essa questão do julgamento pela empatia, né? Eu não sei quais são os motivos do outro, eu não sei quais são as dores dele, eu não sei o que ele aprendeu, eu não sei quais são as crenças, eu não sei o que ele ouviu, eu não sei. Então, assim, é mais fácil julgar do que procurar ter empatia pelo outro, né? É claro que tem pessoas assim que usam de crueldade com a gente, né? Mas eu de verdade, eu não acho que a gente deva vibrar na sintonia do outro. Você tem que vibrar na tua sintonia. Qual é a tua sintonia? Quais são os seus valores? O que você acredita que é certo ou errado? É isso que tem que pautar a tua vida. É isso que tem que pautar, né, a direção que você vai caminhar, né? A tua direção. Você não pode se deixar pautar pela experiência de vida do outro, pelo que o outro acha. Por isso que eu acho que essa questão de certo ou errado é uma questão que é muito relativa. O que é certo, o que é errado? Depende. Depende de onde você foi criado, né? Depende do que você ouviu, depende. Tem muitas variáveis aí, né? Então, assim, olhar para você, exercer o autoconhecimento, que é uma ferramenta muito poderosa, tá? Desenvolver a tua inteligência emocional, que é uma ferramenta de gestão emocional, é uma ferramenta que te capacita gerenciar as suas emoções, gerenciar no sentido de equilibrar, tá? Quando eu desenvolvo a minha inteligência emocional, eu consigo ter o quê? Equilíbrio das minhas emoções. Eu vou sentir raiva, eu vou sentir angústia, eu vou sentir medo, eu vou sentir tristeza, eu vou sentir alegria, eu vou sentir tudo. Inteligência emocional, gestão das emoções, não quer dizer que você não vai sentir, só quer dizer que você não vai ser controlado pelas suas emoções, você não vai ser guiado pelas suas emoções, tá? Você não vai ser sequestrado emocionalmente, pelo contrário, você vai conseguir aí gerenciar e tomar decisões mais assertivas, né? Digamos que a gente vai se arrepender menos e a gente vai ter aí um caminho de mais certeza nas decisões que a gente toma no nosso dia a dia. Isso é gerência das emoções, isso é equilíbrio emocional, isso é inteligência emocional na veia, inteligência emocional na prática.